Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a abrir o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 15. Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, todos nós sabemos do espantoso crescimento dos números relacionados à igreja evangélica no Brasil, a igreja chamada evangélica. A gente sabe também, irmãos, que apesar desses números crescerem espantosamente nos últimos anos, nós sabemos que a maior parte dessa massa está longe, mas bem longe, do que o Evangelho, na verdade, prega. Muito longe de uma vida cristã. Não estamos falando simplesmente da bancada evangélica no Senado e no Congresso, que muitas vezes nos envergonha, mas estamos falando também de pessoas, cidadãos comuns, como você e eu, como seu vizinho, como seu colega de trabalho. Cada dia mais nós vemos locais de culto cheios, abarrotados de pessoas vazias. Locais com os mais diversos recursos tecnológicos, tudo para chamar a sua atenção, tudo de mais moderno, tudo de mais belo, tudo de mais confortável. Eu não estou pregando aqui que nós devemos ser contrários a ver esse tipo de coisa, pelo contrário. Mas muitas pessoas têm sido encantadas por esse tipo de coisa e têm deixado o essencial de lado. Em muitos lugares, o culto hoje tem deixado de ser um serviço prestado a Deus, para que as pessoas que vão ali e ouvem sejam servidas como se fossem clientes num restaurante. E eu não estou falando de alimento espiritual. Bom, então as pessoas têm se contentado com várias outras coisas, menos com o verdadeiro evangelho, menos com a palavra que sacia a sede do homem. Agora, a maior parte de nós que está aqui hoje conhece as características básicas de uma igreja verdadeira, de uma igreja saudável. Eu imagino que nenhum dos irmãos que está aqui hoje veio atrás da rosa ungida, ou veio aqui para participar de uma sessão de descarrego. Não é disso que a gente está falando, não é verdade? Todavia, irmãos,
nós podemos ter perspectivas corretas acerca da nossa fé, acerca de o que é a fé verdadeira. Nós podemos ter uma boa noção do que significa ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica, né? Porém, é possível ter tudo isso, é possível ter ortodoxia na mente, mas sem temor algum no coração. Deixa eu te lembrar uma coisa, irmão. Simplesmente frequentar este local, ou qualquer outra igreja séria, não te torna um cristão. Encher os pulmões para você falar que você pertence a uma denominação histórica. Olha, eu sou batista. Olha, eu sou batista reformado. Eu sou presbiteriano, eu sou assembleano. Eu sou batista reformado, eu sigo a Confissão Londrina lá de 1689. Que bacana, né? Mas isso não te torna um seguidor de Jesus Cristo. Irmãos, quais são as nossas maiores preocupações? Quais são as nossas prioridades aqui nessa vida? Nós precisamos refletir sobre essas coisas. Queria convidar os irmãos a abrir rapidamente aí em Mateus, capítulo 6, verso 21. Mateus 6, 21. Diz assim a palavra: porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, por que nós insistimos em nos preocupar com coisas que são secundárias? Por que será que nós insistimos em estarmos tão preocupados com a nossa agenda de segunda a sexta e tão pouco preocupados com a nossa vida espiritual, como se frequentar a igreja aos domingos fosse suficiente? Não é verdade? Precisamos repensar essas coisas. Um dia, cada um de nós vai estar diante de um grande julgamento de um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que a Bíblia diz que Ele não pode contemplar o mal nem a injustiça. Isso sim deveria nos preocupar muito mais do que o saldo na conta bancária, do que vida social, do que seu emprego, do que o seu hobby, do que qualquer outra questão do seu dia a dia. Muitos de nós já ouvimos vários relatos de pessoas que se dispuseram a dar a sua vida pela causa do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas que abriram mão das suas próprias vidas, porque elas sabiam diante de quem elas estavam, elas sabiam o que estava em jogo, e elas consideraram morrer para si mesmas e viver para Cristo como lucro. Mas, infelizmente, irmãos, muito mais pessoas que nós vemos hoje são pessoas que vêm à igreja, que ouvem sermões domingo após domingo após domingo e seguem caminhando em largos passos para o inferno. Deixa eu te lembrar uma outra coisa. Se para você o Evangelho de Cristo não passa de um amuleto, se Jesus é apenas um outro mestre, como Buda, como Alá, ou como outros tidos como mestre por religiosos, ou se o cristianismo que você tem, ao sair por aquela porta, acaba, você simplesmente faz parte desse grupo de pessoas que serão condenadas no dia do julgamento. Se esse é o seu cristianismo, meu irmão, lamento te dizer, mas você não tem cristianismo nenhum. Se você foi criado numa família cristã, se você foi criado numa igreja cristã, mas se você está nessas condições, abra os seus olhos, cuidado, cuidado. Alguns chegam a pensar que isso automaticamente te torna um cristão, e não é bem assim que funciona, não é verdade? Então, nós vamos hoje refletir um pouco sobre como saber se você realmente se encontrou com Cristo, como saber se você realmente conhece a Cristo. Hoje, então, nós vamos falar desse assunto que é o novo nascimento. Esse termo chamado nascer de novo é um dos termos mais utilizados, mais conhecidos no Novo Testamento, e no vocabulário cristão em geral, né? E apesar de a gente estar familiarizado com esse termo, é muito comum nós vermos equívocos acerca do uso deste termo, tá? Acerca do conceito nascer de novo. O reverendo Augusto Nicodemos, ao falar sobre esse tema, ele diz o seguinte:
O novo nascimento é uma das principais diferenças entre o cristianismo e as demais religiões. Estas olham para o ser humano como um ser bom, havendo bondade no coração, capacidade moral, poder e força de vontade para tomar as decisões certas e assim fazer tudo o que agrada a Deus. Já o cristianismo, por outro lado, entende a partir da revelação bíblica que o ser humano, mesmo tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, desobedeceu a Deus, fez a escolha errada, caiu daquele estado original de graça em que se encontrava, em que foi criado, e tornou-se um pecador sempre inclinado para o mal. Do ponto de vista do cristianismo, nenhuma pessoa é capaz, por si mesma, de obedecer os mandamentos de Deus e sempre fazer o que é certo, tomar as decisões corretas. É preciso que haja uma intervenção de Deus na sua vida, que vá na raiz do problema e deu ao homem a capacidade de fazer o que é correto. É isso que nós chamamos de novo nascimento. E aqui nós temos em João 3, talvez a melhor definição bíblica de novo nascimento. E quem é o professor nessa passagem é o próprio Cristo. Esse é um texto fascinante. Bom, aqui no capítulo 3, irmãos, nós temos o primeiro sermão de Jesus, tá? O primeiro sermão pregado por Jesus em seu ministério. E normalmente os sermões de Jesus, eles começavam com alguém lhe perguntando alguma coisa, e a resposta do nosso mestre era dada de forma a conduzir aquela pessoa que o estava indagando a refletir de uma forma mais profunda, apontando os equívocos, as incoerências daquela pessoa e fazendo as correções, dando-lhes o ensinamento correto. Muito interessante esse método que o nosso professor Jesus utilizava, né? Isso fazia aquelas pessoas que haveriam de crer e confessar Jesus, né, com propriedade, com maior exatidão. E de cara que a gente já aprende uma lição, né? Aqui a gente começa a lembrar da importância do estudo teológico, né? Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E é importantíssimo, então, estudarmos, nos esmerarmos, né? Fazermos reflexões. O desejo de se questionar, de aprender sobre a palavra de Deus é importantíssimo, né? Jesus era muito didático em fazer com que as pessoas buscassem mais respostas, refletissem mais. Somente assim nós vamos poder conhecer um pouco mais da nossa real condição. Alguém que não lê a palavra, alguém que não busca conhecer a palavra, ele está longe do seu espelho. E o que seria esse espelho? A palavra ela funciona como um espelho no sentido que, à medida que você medita, à medida que você passa a conhecer, você consegue se enxergar melhor, é claro, com a iluminação do Espírito Santo, porque sem isso de nada adianta, mas a partir do momento que você busca a Deus e que você se esmera em estudar a sua palavra, em que você, com o coração aberto, contrito diante de Deus, pede a Ele que te mude, você fica diante de um espelho e você começa a enxergar melhor quem você é e quem Deus é. Nós estamos diante de um assunto muito importante. Se não houver novo nascimento, de nada adianta a nossa religião, a nossa fé, a nossa esperança. Que esperança nós temos se não nascemos de novo? É impossível que alguém seja um verdadeiro cristão sem haver nascido de novo. É impossível ser salvo sem ser regenerado. Mas é bem possível que hoje haja no nosso convívio familiares, colegas de trabalho, amigos, pessoas que frequentam igrejas, inclusive a nossa, que se dizem cristãs, mas na verdade não nasceram de novo. Então, vamos olhar para algumas características do novo nascimento e vamos estudar um pouco sobre o perfil de Nicodemos. O contexto em que essa passagem ocorre também é bem interessante, né? Vamos lembrar um pouco de quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu proeminente, brilhante, um membro do Sinédrio, um líder dos judeus. E de acordo com Joséfo, o historiador, havia em torno de 6.000 fariseus naquele tempo, né, no tempo ali de Herodes o Grande, e os fariseus eles tinham uma influência muito forte sobre o povo de Israel naqueles dias.
E Jesus, ele condenava os fariseus pela preocupação que eles tinham em externalizar a religião através de regras, através de regulamentos, mas, na verdade, o que eles deviam estar priorizando, o que deviam estar enfatizando, voltando suas atenções, era sobre a verdadeira transformação espiritual. Isso não estava ocorrendo. Nicodemos também era um homem rico, um homem muito bem quisto entre o seu povo. E Jesus, ele fala de novo nascimento, então, de um homem, para um homem extremamente zeloso na sua religião, um homem que frequentava a igreja assiduamente, jejuava 2 vezes por semana, um homem que era estudioso da lei, um homem que era mestre de mestres. Se você olhar para o currículo desse homem, você pode pensar, né? Poxa, mas eu estou muito longe disso, né? Estou muito longe disso. Mas aqui nós temos um exemplo claro de que não é exatamente isso que vai te fazer nascer de novo. Tá? Ao olharmos então para o currículo dele, nós também podemos pensar a respeito do que não é nascer de novo. Talvez seja melhor para que a gente entenda um pouco mais a fundo, começarmos definindo o que não é nascer de novo, já que nós estamos falando de equívocos, né? Então, o que não é novo nascimento, irmãos? O novo nascimento não é estar moralmente correto diante da sociedade e ser aceito por essa sociedade por ser uma pessoa moralmente respeitável. O novo nascimento não é possuir a aprovação e a popularidade dessas pessoas que estão ao nosso redor. E também não é algo que possa ser produzido pela ação humana, mas é algo puramente proveniente da ação sobrenatural, ação divina, uma intervenção de Deus. Então, nascer de novo, a expressão nascer de novo, ela significa literalmente nascer do alto. E é interessante a gente notar que Jesus, ele responde uma pergunta que, na verdade, Nicodemos sequer chegou a fazer. Mas Jesus, sondando o coração daquele homem, ele chega logo ao cerne, à raiz, ao centro do problema, que era a necessidade de Nicodemos de ser espiritualmente transformado. A necessidade de ser regenerado, algo que só pode ser produzido por uma intervenção divina, uma obra do Espírito Santo. No mesmo livro de João, vamos voltar aí um pouco, capítulo 1, versos 12 e 13, por favor. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de novo também carrega, a ideia, o sentido de nos tornarmos filhos de Deus, através da confiança no nome do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. É interessante quando nós olhamos para a história da redenção, e nós começamos a estudar um pouco sobre a doutrina da salvação. Ao falarmos dela, nós falamos de eleição soberana, de predestinação, de regeneração, de conversão, de justificação. Ali, durante o processo, há o elemento da santificação, o elemento da glorificação. E como é bom estudarmos sobre a doutrina da salvação. O pastor Davi já trouxe algumas mensagens aqui maravilhosas a respeito disso, e temos tido a oportunidade de estudar em alguns outros momentos também. E é muito bom aprendermos sobre isso, mas nós hoje vamos direcionar o nosso foco para a grande verdade da regeneração. Então, nós vamos ver alguns aspectos a respeito disso. Perdão. Primeiro, nós não temos papel algum no nosso nascimento, e nós aprendemos bastante com isso. Vamos lá. Uma das coisas mais curiosas nessa vida é a forma com que nós chegamos a este mundo. Um pouco mais de 4 meses atrás, esse neném que está lá fora nasceu, meu filho.
E nesses momentos que antecedem ali o parto, né? Quanta coisa que passa pela cabeça da gente, né? Eu não sei os demais pais aqui, mas eu fiquei com a cabeça mil ali, né, na sala, ali esperando, tentando, né, descansar ali no Senhor, em oração, pedindo para que tudo desse certo. Mas se a gente parar para pensar, nesses momentos a gente não faz a menor ideia de como o nosso filho vai ser, como vai ser sua personalidade, seu caráter, sua aparência, nada. Né? Tudo que eu queria é que ele nascesse bem, com saúde, né? Que Raquel também estivesse bem ali depois do parto. E aos poucos a gente vai conhecendo, não é verdade? Como foi bom ali experimentar o cuidado de Deus, graças a Deus tudo correu bem, né? Mas da mesma forma que eu não tinha qualquer controle sobre aquilo, meu filho tampouco. Meu filho não teve escolha. Ele não conhecia os seus pais, ele não fazia a menor ideia de como nós somos, no máximo ouviu nossa voz ali, brincando com ele ali no ventre antes, né? Mas não teve a menor condição de escolher se ele ia nascer no Brasil, no Japão ou no Canadá. Ele não pôde escolher qual hospital ele ia nascer, ele não pôde escolher quem que ia fazer o parto, teve que confiar nas nossas escolhas, né? Nada disso, nada disso. E você, qual foi a sua participação no seu nascimento? Será que alguém aqui conseguiu dar uma ajudinha lá, a enfermeira, na hora de nascer? Né? Claro que não, né? Isso seria ridículo. Você não acha por aí livros que ensinem alguém a como nascer fisicamente. Mas você acha livros por aí de pessoas dizendo, afirmando que elas podem te ensinar como nascer de novo. E não é bem isso que nós aprendemos na Bíblia. A analogia que Jesus faz nesse texto é para mostrar justamente que é algo que não pode ser produzido pela ação humana. Não existe como nascer de novo, mas nós precisamos nascer de novo. E eu creio aqui que Nicodemos, o problema dele não foi entender essa analogia. A analogia de Jesus foi bastante clara, principalmente se considerarmos o contexto em que ela foi dita. Algo facilmente entendível pela cultura judaica, que usava de muitas analogias e parábolas. Mas o problema com Nicodemos é o mesmo problema de muitos hoje. Nós vamos ver mais à frente. Então, na regeneração, assim como na forma com que nós nascemos neste mundo, fisicamente, o trabalho é todo de Deus. Você não tem participação alguma. Você não aprende como nascer de novo. Você não desempenha papel nenhum na regeneração. Quem faz parte do reino de Cristo só faz parte porque houve uma intervenção do alto. Um milagre que vem de Deus, que é o novo nascimento. Então não depende de você para acontecer, de forma alguma. Não depende de você para que você entre no reino de Deus. Então, qual é o papel de Deus na regeneração? Nicodemos entendeu isso. Nicodemos entendeu que não existe como nascer de novo. E muito mais do que outros evangélicos do nosso tempo. Nós não estamos falando de um homem que começou a pender pelo caminho de autoajuda gospel, né? Ou talvez, né, se fosse outro, ia querer tirar vantagem disso, escrever vários livros, né? Estive com Jesus e aprendi como nascer de novo. Agora vou te vender aqui um best-seller sobre 5 passos sobre como nascer de novo, né? Irmão, se um fariseu hipócrita conseguiu entender rapidamente que a obra da regeneração não pode ser produzida por esforço humano, por que será que é tão difícil para nós entendermos hoje, irmãos? Por que é tão difícil entendermos que nós não temos participação alguma nisso? Nicodemos aqui, na verdade, ele estava agindo como qualquer outro legalista, né? Imagina Nicodemos ali na sua mente. Espera aí, Jesus, você está brincando comigo, né? Eu passei a minha vida inteira tendo bons costumes, sendo respeitado em todos os lugares que eu ia, religioso, zeloso nas minhas tradições. Já participei de uma série de debates teológicos. Mas, na verdade, aquele homem ouvia pela primeira vez o Evangelho da graça, o Evangelho que liberta. E diante de uma coisa tão radical como essa, o que será que Jesus fez em seguida? Aqui também temos uma lição importante. Jesus não chega para Nicodemos
e alivia a barra dele depois de uma palavra dessas. Ele não chega e fala assim: Nicodemos, eu te entendo, né? Eu sei, não, é muita coisa aí para você. Você está ouvindo aqui pela primeira vez, então vamos suavizar o negócio, vamos com calma, realmente, é muita coisa para sua mente. Não é isso que ele faz. Na verdade, o que ele faz é: Nicodemos, você é o mestre em Israel, e você ainda não entende essas coisas. Então Jesus não está preocupado em pegar leve com Nicodemos, mas Jesus, ele deixa claro, ele põe em evidência as incoerências daquele homem. Jesus vai ajudar-lhe dando 2 dicas. A primeira, no verso 5, como a gente leu: você, o mestre de Israel, não entende isso? E em seguida, no verso 6, ele ainda faz mais uma para fazer ele refletir. Então, o que ele diz no verso 6? Na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele conduz aquele homem a refletir. Características de quem é nascido de novo. Quais são essas características, então? Como saber se alguém nasceu de novo? Quais são essas evidências? Vamos a 1 João. 1 João, capítulo 2. Primeiro João capítulo 2, vamos começar aí lendo o verso 28. Diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, João aqui, ele identifica os crentes como crianças pequenas. Ele não faz isso somente aqui, mas várias vezes ao longo deste capítulo. E se a gente voltar aí, vamos acompanhar também o verso 1. Ele diz: Filhinhos meus, se estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Também no verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. No 14 ele fala de novo o termo filhinhos. E também no verso 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Bom, então ele está falando de filhinhos o tempo todo. Por que será que ele está chamando de filhinhos? Porque, na verdade, quem nasceu de novo faz parte da família de Deus. Nós somos filhos. Se somos regenerados, somos filhos verdadeiros de Deus. E aí ele diz no verso 29, se você sabe que ele é justo, você sabe que todos os que praticam a justiça são nascidos dele. Então o tempo todo nós vemos as expressões nascido de Deus, filhinhos, parte da família de Deus. Então ser um crente é ser nascido de Deus, ser nascido de cima, ser uma vida que foi dada espiritualmente. E só é possível ser nascido de novo. Alguém que foi arrastado da lama do pecado, alguém arrastado para fora da sepultura, alguém que foi arrastado para ser despertado dos mortos. Como que um morto pode responder ao chamado de Cristo? De forma alguma podemos responder se estamos mortos. Mas se recebemos vida, então podemos viver para Ele. Quem é regenerado
não mantém pecados de estimação. Isso é muito sério. Capítulo 3, ainda aí em 1 João, verso 9. Vamos ler? Três, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é regenerado não mantém pecados de estimação. Isso não significa que nós vamos tropeçar, cair, pecar. Ainda somos pecadores, ainda pecamos todo dia, ainda precisamos ser perdoados por Deus todos os dias por nosso pecado. Mas nós não cultivamos pecados, nós não praticamos pecados habitualmente. Quando erramos, o Espírito Santo testifica em nosso coração e nós rapidamente nos arrependemos e pedimos ao Senhor que nos perdoe e que continue a boa obra que Ele começou em nós, até o dia perfeito em que nós estaremos na eternidade. Até lá nós continuaremos errando, pecando, mas nós não cultivamos mais pecados, nós não temos mais prazer no pecado, mas nós fomos chamados para uma nova vida, uma vida diferente. Então, você pode entender aqui que João, ele escreveu o relato de Nicodemos, ele entendeu o novo nascimento. E nós percebemos, né, através do tom que ele descreve a salvação na sua epístola, né? Como nós falamos, filhinhos, família de Deus, né? Filhos de Deus. Ele entendeu o conceito do novo nascimento. Outra característica é que quem é regenerado possui verdadeiro amor por seus irmãos. Se você descer aí para o verso 14... capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa pelos irmãos. Você é alguém que ama o seu irmão? Alguém que é regenerado possui verdadeiro amor pelos seus irmãos. Nós não estamos falando de amor superficial, dizer que ama só da boca para fora ou lá no Facebook. Nós estamos falando de pessoas que realmente se importam, que amam o seu irmão, que amam o seu próximo, que buscam conhecê-lo. Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Seguindo, ainda no capítulo 4, verso 7, diz o seguinte acerca disso: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é, olha o termo aí aparecendo de novo, nascido de Deus, e conhece a Deus. Então nós vemos que quem é regenerado, quem nasceu de Deus, quem é nascido de Deus, tem como uma das evidências na sua vida o amor por seus irmãos. Uma outra característica é que quem é regenerado é alguém que consegue vencer o mundo. No capítulo 5, verso 4, ainda aí nessa epístola de 1 João, capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então temos aqui outra característica: regenerados são pessoas que conseguem vencer o mundo. Ainda no verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E nós vemos então,
em várias ocasiões, né, que quem é regenerado é alguém que consegue vencer o mundo, né? A Epístola de 1 João é considerada por muitos como um manual básico de vida cristã, né? Bem interessante que a gente consegue, então, enxergar que neste manual básico está repleto de referências acerca do novo nascimento, de como saber se nascemos de novo ou não. Isso não é à toa. Nós precisamos examinar a nós mesmos, nós precisamos nos questionar, não importa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja, não importa se você chegou semana passada e está aqui com a gente, não importa se faz um mês ou se hoje é a primeira vez, precisamos saber, será que nós realmente nascemos de novo? Será que nós possuímos essas características? Será que essas marcas estão evidentes em nossa vida, irmãos? Novo nascimento, você não é perfeito, mas a direção da sua vida é radicalmente alterada. Você se move em direção à justiça de Deus, você se afasta cada vez mais do pecado, você procura andar como Cristo andou, ou você deseja andar cada vez mais como Cristo andou, você segue nesse caminho, você ama seus irmãos, você não tem interesse mais no mundo, porque você agora recebeu algo que é muito maior do que isso. Você recebeu vida do alto. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Pedro expressa essa verdade da seguinte forma, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Você se tornou um participante da natureza divina. Que afirmação, irmãos. Então você passa a ter a vida que vem de Deus, que vem do alto. Você não se parece mais com os demais, mas você agora é estrangeiro, você é forasteiro, você sabe que você vive aqui, mas você não é daqui. Nós temos agora a vida de Deus em nossas almas. Irmão, você é capaz de afirmar, como em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo, eu a vivo pela fé. Será que nós somos capazes de verdadeiramente afirmar isso? Se você não se parece de modo algum um peixe fora d'água, um estrangeiro, um cidadão de um reino que não é desse mundo, é provável que você não tenha nascido de novo. Então, isso é o que é a regeneração. Regeneração é um ato divino, não depende de você, do que você faz ou deixa de fazer, mas é algo que vem do alto, e isso não te impede, pelo contrário, de buscar a Deus, de ir até Ele, porque você foi atraído pela graça que é irresistível, e agora você vive em novidade de vida. Bom, quem é que nos regenera? Quem faz isso? Né? Lá em 1 Tiago, capítulo 1, verso 18, é dito que no exercício da sua vontade, Ele nos deu a luz. Então, João Batista, Jesus, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os escritores do Novo Testamento, eles nunca dizem a ninguém para fazer alguma coisa para nascer de novo, para orar uma oração do pecador e logo você é nascido de novo, né? Quantas vezes a gente vê pessoas aí que chegaram a ser batizadas, chegaram a professar publicamente a sua fé, mas vivem vidas completamente longe de Deus. Bom, você percebe que da sua própria vontade não sai nada? Os apóstolos, eles pregavam que as pessoas simplesmente deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Elas nunca disseram para elas passos como nascer de novo, porque isso não existe. Não há como se recriar. É monergismo, não é sinergismo. Você não é um crente porque você tomou as decisões certas, porque você escolheu abandonar a sua vida de pecado. Você não é crente porque todos os desejos que você teve, ou que você tinha de ruins, você conseguiu botar lá no liquidificador, misturou tudo, bateu e jogou no ralo. Não é assim que funciona.
Deus não te deu a poção mágica da salvação para você tomar no copo de vitamina e está tudo certo. Não, também não é assim. Ele te escolheu, Ele determinou, Ele te deu vida. Você estava morto, lembre-se que você estava morto. Então você não teve participação alguma que lhe dê qualquer glória, que lhe dê qualquer motivo para se orgulhar. Você é um pecador salvo tão somente pela graça de Deus, se é que você é nascido de novo. Então nós vemos que o testemunho das Escrituras é que isso é uma obra verdadeiramente de Deus, é ser recriado, é receber nova vida, é nascer de novo, nascer do alto. Deus já decidiu em sua soberana vontade a quem Ele dará vida, e no seu próprio tempo, essa vida será de fato evidenciada na soberania de Deus. Em João 6,44 diz assim: ninguém vem a mim, a menos que o Pai o atraia. O verbo aqui atrair significa compelir, é atrair mesmo, você foi compelido pela graça que você não pode resistir, e você foi arrastado de fora da sepultura, de fora da escuridão, longe agora do reino de Satanás, você tem uma vida nova para a glória de Deus. Esse é o poder da graça de Deus, por isso que essa chamada graça irresistível, é uma obra de graça, não de méritos, é uma obra de onipotência, de poder, de graça de Deus. Você não contribuiu mais para a sua regeneração do que Lázaro contribuiu para ser ressurreto. Lázaro estava morto, vários dias morto, embrulhado ali como um cadáver, e Jesus veio e disse: Lázaro, sai para fora. Ele não teve nenhuma contribuição, e nem eu, nem você também podemos ter. Jesus, então, é como se ele estivesse dizendo a Nicodemos o seguinte: Nicodemos, o seu problema não é que algumas coisas você está deixando de fazer, não é porque você precisa fazer isso ou aquilo. Seu problema, Nicodemos, não é que existem algumas coisas que você precisa largar e deixar de fazer. Seu problema não é que você tenha feito ou deixado de fazer qualquer coisa que influencie na sua salvação. Então, qual será que é o problema? O que será que eu devo fazer ao ouvir o que eu estou ouvindo nessa noite? Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos viver eternamente com Jesus. Amigo, isso é com Deus. Então só existe uma coisa que você pode fazer: volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Peça a Ele que, no exercício soberano da sua vontade, opere em você a obra da regeneração. Peça a Ele que lhe dê ouvidos que sejam sensíveis à sua voz. Mas entenda, fé também não produz regeneração. O arrependimento não produz regeneração. Ela vem em primeiro lugar, e somente quando você passa a ter vida. Como nós falamos anteriormente, não é possível que um morto responda a qualquer estímulo. Não é possível que uma pedra responda a qualquer estímulo. Se você for lá, o Cristo Redentor, pegar um helicóptero e, lançar uma bomba ou tentar atingir ali de alguma forma, aquela pedra não vai reagir de forma alguma. Você também era uma pedra. Aliás, Deus fala que nós tínhamos antes corações de pedra, e quando fomos regenerados, então nós recebemos corações de carne, sensíveis ao que Deus tem a nos dizer. Bom, regeneração é essa obra de Deus dando vida a pessoas que antes estavam mortas. Isso não acontece no vácuo, isso não acontece no limbo, isso não acontece de forma isolada. Irmão, por isso é importante que você proclame, que você pregue o Evangelho onde quer que você vá. Deus nos usa para a proclamação. Essas coisas não acontecem do nada, mas nós temos o privilégio de sermos agentes do seu reino e divulgarmos e difundirmos as boas novas. Porque uma vez recebemos vida e não queremos que os nossos queridos pereçam. Jesus disse: todos os que o Pai me enviou virão a mim,
E aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Em outra ocasião, Jesus disse: procure e encontrarás, peça e lhe será dado, bata e a porta será aberta. Que mistério maravilhoso! Se por um lado Deus diz que Ele tem os seus escolhidos, e aqueles que o Pai lhe deu, eles de fato virão. Por outro lado, Ele também diz que nenhum que verdadeiramente venha a Ele lançará fora de modo algum. Todos aqueles que realmente o procuram, o encontrarão. Todos aqueles que pedem lhes será dado. Todos aqueles que batem, a porta lhes será aberta. Então, mais um motivo para nos perguntarmos: será que realmente batemos essa porta? Será que realmente temos procurado? Será que realmente nos lançamos diante da cruz de Cristo? Ou temos vivido uma vida mais ou menos, uma vida desleixada, espiritualmente falando? Se você é nascido de novo, é regenerado, você é filho de Deus. E como as pessoas gostam de dizer que elas são filhas de Deus, não é verdade? É muito bom poder afirmar que você é filho de Deus, e é muito fácil, né? Todo mundo fala isso por aí na rua. Essa afirmação é usada nos contextos mais variados. Quer ver um exemplo? O cara que não quer nada com Deus, está preocupado, cita Deus lá uma vez ou outra e tal, mas ele está doido para chegar ao final de semana, esse feriadão aí, para encher a cara. Vai lá para o bar para encher a cara no botequim, e chega, vira outra pessoa e diz assim, ele vira para essa pessoa e fala: eu mereço, né? Poxa, eu trabalhei a semana toda. Eu também sou filho de Deus. Já ouviram isso? É muito comum a gente ouvir isso, né? Essa pessoa, ela não faz ideia do que ela está falando, porque nós não podemos esquecer de que tipo de pai Deus é. A gente fala muito dessa questão de ser filho de Deus, mas será que nós temos lembrado que tipo de pai Deus é? Deus não é um pai negligente. Deus não é o pai que não se importa com seus filhos, que deixa seus filhos soltos por aí de qualquer maneira. Uma das evidências de alguém que é nascido de novo é o fato de que o pai está envolvido na sua vida. Um pai que lhe guia, um pai que está preocupado, não com essas coisas superficiais que muitos têm buscado hoje, mas ele está preocupado primeiramente em te tornar santo, em te tornar puro, em te tornar pronto para o grande dia. Sabe quando uma criança, ela faz alguma coisa de errado, ela chega para os pais tentando justificar, né? Eu tô todo sujo aqui de lama, mas é porque meus amiguinhos estavam todo mundo lá brincando lá na lama e eu resolvi entrar também, né? Para ver se ameniza o castigo, talvez, né? E aquela típica resposta de um pai cuidadoso: meu filho, você não é todo mundo. Então o que você está me falando? Isso não é todo mundo, então não faz diferença, né? E vai lá e recebe um castigo. Irmão, se você é nascido do alto, você também não é todo mundo. Você não pode continuar agindo como todo mundo. Sua mente e seu coração, se você nasceu de novo, elas vão ser diariamente conformadas à imagem de Cristo. Se você realmente é regenerado, Ele vai te mudar. Ele tem uma reivindicação sobre você. Você pertence a Ele. Não me lembro das exatas palavras, mas C.S. Lewis uma vez disse o seguinte: existem apenas duas espécies de pessoas. Aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas as quais Deus as diz que seja feita a sua vontade. Você entende? Se Deus te tem realmente como um filho legítimo, Ele vai te mudar. Ele vai te mudar porque Ele te ama. Ele vai te mudar porque Ele não vai deixar você permanecer sujo do jeito que você estava. Que tipo de pai, ao ver um filho sujo de lama, depois de ter chegado de uma aventura na rua com seus amigos, vai deixá-lo sujo de lama do jeito que ele estava? Ele vai dar um banho naquele filho, Ele vai cuidar daquela criança. Da mesma forma, Deus é um pai zeloso que cuida dos seus filhos. Ele não vai nos deixar de qualquer maneira.
Hebreus 12, 5 a 8 diz o seguinte, não precisa abrir não, vou só citar rapidamente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo em que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim filhos ilegítimos. Então, se você vive exatamente como o mundo, se você está preocupado em escapar do dia do julgamento final, porque você está na lama como todos os demais que não foram regenerados, desculpe te informar, mas o Pai não é o seu Pai. Você está desconsiderando todo o conselho do Senhor, você continua flertando com as paixões, com os prazeres que essa vida tem a te oferecer. Então você é um filho ilegítimo. Irmão, Deus tem trabalhado na sua vida. Pense se Ele não tem te deixado as suas próprias paixões. Se Ele não te deixa as suas próprias paixões, mas se Ele está sempre te corrigindo, te mostrando onde você tem errado e onde você precisa ser mudado, glorifique a Deus porque você é um filho legítimo. Deus se importa de verdade com você. Deus está preocupado com a sua santidade e quer lhe conformar à imagem de Cristo. Seus ídolos, suas incoerências, suas hipocrisias, sua frieza, seu egoísmo, sua falta de fé, sua falta de amor, Ele vai trabalhar em tudo isso se você é filho de Deus de verdade. Irmão, você se tornou uma nova criatura. Vamos a 2 Coríntios 5:17. Segundo Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então é tudo novo, tudo se fez novo. Ezequiel 36, verso 26 e 28 diz o seguinte também. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esse é o nosso Pai, é um Pai que zela por seus filhos. Estamos chegando ao final, irmãos. Nicodemos, o que aconteceu com Nicodemos em seguida? Onde mais nós escutamos sobre ele, nós lemos sobre ele aqui na palavra? Capítulo 3, verso 10, vai ser citado novamente, e depois lá no capítulo 7, tá, do Evangelho de João. E ali no capítulo 7, Jesus está na Galileia, os judeus querem matar Jesus, os judeus enviam guardas para prender Jesus. E aí a gente vai chegar aos versos 45 a 53. Vamos ler rapidamente. João 7, versos 45 a 53. João 7, 45 a 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Uma pequena pausa aqui. Entre os fariseus aqui, ainda estava Nicodemos. Então, nós entendemos que aqui já haviam se passado 2 anos que Jesus havia se encontrado com Nicodemos ali. Aliás, Nicodemos tinha ido ao encontro de Jesus ali de noite, né? Já passaram ali aproximadamente 2 anos, e nós entendemos aqui que Nicodemos ainda não havia sido regenerado. Ele meio que consentiu aqui com os fariseus em relação aos guardas não
não terem prendido Jesus. Apesar disso, nós já vemos algum indício de que ele estava, pelo menos, considerando, né, ou pensando acerca do que ele havia conversado com Jesus. Quanto a esta seguindo aí, né, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Detalhe, Nicodemos era galileu também, assim como, né, Jesus, ele conhecido como da Galileia, né, e existia aquele pouco caso da Galileia naquela época, né, dizendo que pode vir coisa boa de lá, né, não se levanta profeta na Galileia, meio que zombando ali da posição de Nicodemos, tá? Então ele está ali no Sinédrio, ele faz parte desse grupo de fariseus que questiona por que daqueles soldados não terem voltado com Jesus, mas ele se manifesta aqui no verso 50, né, defendendo Jesus ao ter citado ali a lei, inclusive sendo zombado, como dissemos. Bom, a próxima vez que Nicodemos é citado, já é num contexto bem diferente, no capítulo 19, verso 38. Não precisa abrir, mas vou citar aqui rapidamente. A essa altura, Jesus já havia morrido, e diz o seguinte, a partir do verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, né, mas oculto por meio dos judeus. Ele já seguia Jesus ali, mas com medo de represálias e tudo mais, ele ainda não tinha se manifestado publicamente. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e também tirou o corpo de Jesus. E ali também Nicodemos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, eles puseram a Jesus. Bom, Nicodemos, agora já regenerado, junto com José de Arimateia, ele vai ali e ele tem ali o corpo de Jesus em seus braços. E você pode imaginar ali tanta coisa deve ter se passado pela cabeça daquele homem. E com zelo, com amor, ele prepara um lugar para que o corpo de Jesus pudesse jazer. Deus ali agora já tinha lhe dado uma nova vida, um novo coração, uma nova criatura, alguém aí sim regenerado. E encerra aqui, não tem mais nenhum relato sobre a vida de Nicodemos na Bíblia. Porém, a tradição diz o seguinte: ela diz que Nicodemos, ele foi o único, tá, que teve a coragem de se levantar e de defender Jesus perante Pilatos, né? E que, após a morte de Jesus, após esse episódio aqui do verso 19, ele foi batizado por Pedro e João, ele foi destituído do seu ofício, tá? De sua posição de mestre, ele também perdeu sua fortuna, ele também foi perdendo a sua fama, ele também perdeu suas posses, inclusive foi banido de Jerusalém, e sua família impedida de segui-lo. Então ele ficou apartado de sua família, de suas posses, de tudo isso, vivendo ali fora da sua cidade com seus familiares, deixados na pobreza. Irmãos, conta-se também que uma vez a filha dele estava tão pobre que ela ficava ali cavando em pilhas de esterco para conseguir achar algum grão, alguma semente, alguma coisa que ela pudesse se alimentar para sobreviver. E aí, um dia ela estava fazendo isso e passou ali um rabi, um daqueles grandes mestres da época, um daqueles que haviam convivido, conheciam seu pai, Nicodemos, e ele se aproxima dela e faz a seguinte pergunta para ela: quem é você? Ela diz assim: eu sou a filha de Nicodemos. O que houve com seu pai? Meu pai se tornou um seguidor de Jesus e ele foi banido daqui. Então, ao ouvir isso, ele simplesmente vira as costas e vai embora e deixa ela lá no estado em que ela estava.
A tradição também diz que Nicodemos, ele foi martirizado no primeiro século devido à sua devoção a Cristo, espancado até a morte por uma multidão. Nicodemos, ele perdeu tudo nessa vida, mas ele ganhou tudo para a vida que estava por vir, para a vida eterna. Irmão, não espere você uma vida fácil, não espere você uma vida de regalias. Pode ser que Deus te dê uma vida tranquila, mas pode ser que sua passagem para a eternidade seja bem turbulenta. O mais importante de tudo é ficarmos com as palavras do nosso Mestre: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Todos os demais podem te rejeitar, podem te abandonar, mas Jesus não vai te abandonar. Se você é um filho legítimo, aquele que começou a boa obra em você, o continuará até o dia em que estaremos na eternidade com Cristo. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer diante disso tudo, irmãos? A única coisa que podemos fazer é orar e pedir a Deus que nos dê um novo coração. Assim como o publicano orou ali em Lucas 18: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Lembre-se que nas suas mãos não existe nada além de lama e sujeira. Nada de bom pode vir de si mesmo. Mas a Bíblia nos encoraja, ao contrário de muitas pessoas que acham que podem e que conseguem se virar sozinhas e dar conta do recado. A Bíblia nos encoraja simplesmente a abrirmos mão e reconhecermos que nós não somos nada, que nós não temos nada nas nossas mãos e que tudo que podemos fazer é clamar: Senhor, dá-me fé, tenha misericórdia de mim, me tire desse estado de morte espiritual. Agarre-se à cruz de Cristo, e isso é tudo que nós precisamos fazer. Que Deus nos abençoe.